companheiros que através da internet e através da Rádio Rio de Janeiro também estão em contato conosco. Nós estamos iniciando os nossos estudos aqui no Centro Espírita Leão Denis e aos sábados nós estudamos o Livro dos Espíritos. E hoje a nossa querida amiga Márcia Cordeiro dará início à terceira parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 1, Lei Divina ou Natural. E estará estudando conosco das perguntas 614 a 628, falando sobre caracteres da lei natural, origem e conhecimento da lei natural. Ao chegarmos na nossa casa, nós recebemos uma página que está no livro Palavras do Coração, volume 2, edições CELD. São psicofonias do nosso querido amigo altivo Carício Panfiro, e a mensagem de hoje traz a assinatura de um dos diretores da nossa casa, o nosso Dr. Erma. O título, Lembrando o Mestre. Lembrando o Mestre querido de todos nós, seus exemplos, seus atos, suas palavras e sua mensagem, que é perene e deve ser analisada todo ano na ocasião do Natal, tempo em que os corações se sentem mais voltados para a análise de sua presença na Terra, devemos insistir um pouco mais em torno do assunto, aproveitando a ocasião para fixar mais ainda os conceitos em torno do Mestre. Recordemos Jesus todos os dias, todas as horas, não apenas pela sua mensagem cristã, não apenas pelo seu comportamento diante da vida, não apenas por ele nos servir de modelo, mas, acima de tudo, por representar para nós o elo de ligação mais direta com Deus, o Pai. Jesus é, pois, para todos os cristãos e para os espíritas em particular, aquele que representa mais diretamente na Terra a figura paterna de Deus. Assim, ao nos reportarmos a Ele, ao vivenciarmos suas experiências, ao pensarmos nos seus atos, nas suas palavras, estaremos dando os passos iniciais para o nosso encontro com a lei divina. Que Deus assim o permita, que nós assim o entendamos e que a bondade desse mesmo Jesus, que nos faculta tantos aproveitamentos em torno da sua doutrina, nos faculte também um dia chegarmos mais próximos da lei de Deus. Muita paz, meus irmãos. Erma. Vamos, após essa leitura da mensagem do Dr. Erma, elevarmos nossos pensamentos e fazermos a nossa prece. Deus, Pai de todos nós, Pai justo, Pai bom, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Seu nome, para mais uma noite, Senhor, para estudarmos a doutrina espírita. E hoje, Senhor, iniciamos o estudo das Suas leis, das leis, Senhor, que nos levarão à felicidade. Auxilia-nos, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos estarmos atentos, acompanharmos os raciocínios, a reflexão que serão nos trazidos na noite de hoje, para que assim, Senhor, estejamos mais fortalecidos na nossa fé, mais consolados nas nossas aflições e mais esperançosos, Senhor, para continuarmos a nossa caminhada. Abençoe, Senhor, as nossas irmãs, Márcia e Regina, que farão uso da palavra. Que elas sejam, Senhor, envolvidas por vossos mensageiros de luz e amor a nosso benefício. Abençoe a nossa noite de estudo e que seja em Seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leão Denis,
em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em teu nome, Pai amantíssimo, que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Como nós falamos, a nossa Márcia irá estudar conosco as perguntas 614 a 628, mas iremos ler apenas algumas perguntas para dar mais tempo para a Márcia desenvolver seu raciocínio. Pergunta 614. O que se deve entender por lei natural? E os espíritos responderam: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. 615. A lei de Deus é eterna? Ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. Vamos para o item Origem e Conhecimento da Lei Natural, pergunta 619. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que querem investigá-la. Todavia, todos a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se efetue. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Vede Jesus. E vamos ler a última, 627. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Tem eles alguma coisa a mais a nos ensinar? A linguagem de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso explicar bem e desenvolver estas leis, porque há muito poucos que a compreendem, e menos ainda que as praticam. O ensino dos Espíritos deve ser claro, sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, é necessário evitar que cada qual possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões e falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Vamos passar a palavra para a nossa amiga Márcia, que Jesus a abençoe. Graças a Deus, amigos, estamos reunidos na Casa Espírita, ou presencialmente, ou à distância, com os recursos da mídia, buscando por alguns instantes estudar com a doutrina dos Espíritos as revelações dos Espíritos superiores que no século XIX, por ordem divina, vêm à Terra e, encarnados ou desencarnados, participam de um movimento orquestrado para o progresso da humanidade. E que gênero de progresso? O progresso da inteligência, que promove o progresso da moral
e do sentimento. E porque o progresso da inteligência promove ou antecede o progresso da moral e do sentimento. Porque o progresso humano deve ser buscado por cada um dos seres inteligentes da criação. Porque o progresso humano deve ser desenvolvido pela própria vontade, na direção do alvo, da destinação que as leis divinas determinaram para toda a sua criação. É por isso, portanto, necessário o aprendizado sobre o uso do livre-arbítrio, o uso da própria vontade, livre-arbítrio no qual o espírito humano já está de posse dele há alguns milhões de anos. Então, nos dias atuais, como em todas as épocas, ao nos determos na compreensão da inteligência suprema, no entendimento da sua vontade soberana, nós estamos facilitando a nossa obra de construção da própria felicidade. E por que de construção da própria felicidade? Porque, segundo os espíritos reveladores, na questão 640, a lei divina é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ao indicar ao homem os seus deveres, ou seja, o que deve fazer ou não fazer, e ele, o espírito humano, só se torna infeliz quando se afasta da lei divina. Portanto, é da maior importância que consigamos compreender a Deus através da sua lei. A sua lei foi trazida ao espírito humano em todas as épocas da história da humanidade. Foram reveladores todos os médiuns que traziam ao comum dos homens a facilitação da compreensão dos seus deveres. Cumpriam mesmo missões, como nos mostram as questões 622, 623, 624. Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei em todos os tempos e deu-a aos espíritos superiores, porque encarnando tinham por objetivo fazer a humanidade progredir. Como homens de bem, inspirados por Deus, revelavam verdades sobre a lei divina. E Kardec perguntava aos bons espíritos: mas se a lei divina está inscrita na consciência, que necessidade tinha o homem de ter reveladores? E a resposta é condizente com outras revelações dos espíritos. O homem da terra a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse relembrada. Se o homem da terra tinha conhecimento da lei e havia desprezado voluntariamente essa lei, então, em outras épocas, em outros mundos, os espíritos que constituem a humanidade terrena tiveram
a oportunidade de ajustamento à lei divina e, consequentemente, a felicidade. Ajustamento quer dizer obediência. Ajustamento quer dizer adesão, conscientização e, consequentemente, aceitação dos postulados da lei. Se nós observarmos do ponto de vista humano as comunidades humanas, nós vemos a necessidade de regras, de regulamentos, de leis e de estatutos. É bem conhecida diversas experiências no campo do comportamento humano sobre a necessidade intrínseca do homem de ajustar-se à lei. Há muitos anos foi realizado um trabalho numa comunidade de adolescentes. Adolescentes esses que haviam cometido infrações às leis dessa mesma comunidade. E diversas propostas reeducativas estavam sendo oferecidas. Uma delas foi de observar-se a comunidade de adolescentes como é que agiria uma vez que pudesse realizar dentro de determinados limites as suas vontades, os seus desejos. E mantendo-se um certo grau de vigilância, isso foi permitido durante algum tempo, e o resultado é que depois de algumas semanas, o local havia sido inclusive destelhado. Observando o resultado do exercício da própria vontade, os grupos de educadores ofereceu aos adolescentes a oportunidade de regularem a comunidade com estatutos por eles próprios determinados. E o resultado foi um conjunto de normas que nem monges beneditinos conseguiriam seguir. Observando que o resultado da liberdade sem responsabilidade havia trazido à comunidade uma série de prejuízos, porque eles mesmos tiveram que refazer tudo que haviam destruído, estabeleceram normas e regras nas quais a preservação do patrimônio não trouxesse maiores dificuldades para o dia a dia da coexistência naquele local. Ainda que imperfeitamente, isso demonstra a necessidade de limites à liberdade individual do ponto de vista humano, mas também demonstra a necessidade de compreensão sobre leis às quais nós estamos submetidos desde sempre e que não podemos com elas interferir ou modificá-las. Quais são essas leis? São as leis naturais ou leis divinas, eternas e imutáveis como o próprio Deus, perfeitas, que regulam a harmonia do universo material e do universo moral e
essas leis têm uma finalidade. Essa finalidade, que é compreensível para todos os homens que se dispõem a compreender a lei, muitas vezes encontra de nossa parte mecanismos pelos quais, alegando incompreensão dessa lei, nós nos autorizamos a transgredi-las. Mas como essas leis são eternas, perfeitas, imutáveis, porque criadas pelo próprio Deus, a execução de mecanismos de reajuste à lei nos levam a insistir na compreensão dessa lei, para evitar o sofrimento, para diminuir os danos causados a nós mesmos, para fazer com que mais rapidamente alcancemos estados de equilíbrio e paz que de nós se afastam quando insistimos na infração às leis divinas. A doutrina dos Espíritos, nas suas diversas obras, e falamos do pensamento de Allan Kardec, nos apresenta aspectos específicos e necessários ao espírito humano de compreensão da lei. Tratando-se de Jesus, que segundo o Evangelho, no seu capítulo 1, não vim destruir a lei, tratando-se de Jesus, que veio cumprir a lei divina, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens, na Gênese, Kardec assim escreve: a parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de que ela é a fonte primária, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista totalmente novo sob o qual ele ensina a encarar a divindade. Esta não é mais o Deus terrível, ciumento e vingativo de Moisés. O Deus cruel e implacável, que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas. Não é mais o Deus injusto, que pune todo um povo pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na figura do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Não é mais o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo os combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos, chamando todos a si. Não é mais o Deus que recompensa e pune apenas pelos bens da terra,
que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura. Mas o Deus que diz aos homens: vossa verdadeira pátria não é neste mundo. Ela está no reino celestial. É lá que os humildes de coração serão elevados e que os orgulhosos serão humilhados. Esse não é mais o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena que se retribua olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Esse não é mais o Deus mesquinho e meticuloso, que impõe, sob as mais rigorosas penas, a forma pela qual quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de um ritual, mas o Deus grandioso, que vê o pensamento e não se honra com a forma. Enfim, este não é mais o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. É por isso que, ao iniciarmos nessa noite o estudo da lei divina, da lei natural, subdivididas em diversos tópicos, estamos trabalhando em nós a ideia de Deus. A ideia de Deus que, através dos tempos, fundamentou todas as crenças espiritualistas e da forma como foi encarado, deu origem a fanatismo, deu origem a guerras religiosas, deu origem mesmo à incredulidade, quando diante das dores comuns a todo o gênero humano, da doença e da morte, da qual homem algum possa se eximir, ingenuamente acreditamos, por muitas existências, que a filiação a esse ou aquele credo nos propiciaria afastamento do sofrimento e, além do afastamento do sofrimento, a realização de todos os nossos desejos de conformidade com a noção de felicidade no mundo corporal. E desse modo, cada vez que isso não acontecia, e sempre isso não aconteceu, porque a lei divina, eterna e imutável, nos conduziu para o progresso, no sentido de compreensão da justiça e da misericórdia divina, e, consequentemente, como um Pai justo e bom, evitou que, enovelados em nossas ilusões e fantasias, sofrêssemos desmesuradamente o resultado das nossas opções infantis em muitos momentos e em muitas existências. E por não compreendermos que uma vontade superior nos negava a realização de fantasias e ilusões, nos revoltamos. E revoltados, tentamos estabelecer as próprias leis que têm nos conduzido a sofrimentos e dificuldades inúmeras.
Desse modo, muitas vezes, dizemos ou ouvimos de diversas pessoas observações desse tipo: não me venha com conversas sobre a morte. Sequer posso imaginar perder um filho. Não sei o que será da minha existência se meu pai, se minha mãe, se meu cônjuge morrer antes de mim. Não posso imaginar como será um dia perder as conquistas que a inteligência me permitiu nesse momento. O título profissional, as oportunidades, como sobreviverei nessa idade, depois de tantos esforços para atingir essa posição? Por que é que depois de tanto tempo e de tantos esforços, justamente agora me falta a saúde? O diagnóstico médico me apresenta a possibilidade de mutilação ou ainda de pouco tempo de vida. Como é que nos colocamos com as nossas crenças, com a nossa ideia de Deus, frente à dor, à doença e à morte, patrimônio de toda a humanidade? O Evangelho segundo o Espiritismo dedica todo um capítulo ao estudo do sofrimento humano do ponto de vista da terra, do que o homem considera infelicidade ou desgraça. E faz observar que o ponto de vista em que consideramos a vida terrena, que a forma como a compreendemos, tem com frequência como resultado o suicídio e a loucura. Justamente porque teimamos em ignorar que fatal só um instante da morte o é. Que chegado esse instante, a ele não podemos nos eximir. Que a vida corpórea é um período de aprendizado da lei divina e de reajuste com essa mesma lei. Que todas as circunstâncias engendradas pela misericórdia divina para a existência corpórea são impermanentes, se alteram todos os instantes e, consequentemente, nos pedem reajuste de visão sobre nós mesmos, sobre o objetivo da nossa existência. Como estamos limitados na vida corpórea pelos 5 sentidos materiais, tudo aquilo que não seja perceptível por essas vias nos parecem muitas vezes altamente improváveis. E aí, ao ouvirmos sobre temas que dizem respeito ao mundo invisível, e aí, ao presenciarmos, através da mediunidade, uma série de circunstâncias relatadas pelas almas que foram homens na Terra, muitas vezes após o impacto inicial, nós nos limitamos a dizer: mas isso é assunto para mais tarde. Isso é assunto para depois. Nesse momento, eu estou muito jovem. Nesse momento, preciso alcançar esse ou aquele objetivo.
Nesse momento, preciso aguardar a realização para o grupo familiar desse ou aquele objetivo. Esquecidos de que não somos os senhores do tempo. Esquecidos de que não somos senhores da própria existência. Esquecidos da fragilidade do corpo físico. Esquecidos de que através de múltiplas existências estamos tecendo os fios da existência atual. A mitologia tem alguns exemplos representativos da relação humana com o tempo. Ulisses, que havia se dirigido para a guerra com Troia, deixou esposa jovem, bela e apaixonada. E como a guerra se prolongava e Ulisses não retornava, diversos pretendentes procuravam substituí-lo no leito conjugal. Assediada pelos costumes da época, ela manda dizer aos pretendentes que está bordando uma peça, que só escolheria um novo pretendente quando acabasse esse bordado. E, inteligentemente, como só ia acontecer às mulheres, desfazia de noite o bordado do dia. E dessa maneira sucedeu até o retorno de Ulisses ao próprio lar. Portanto, o tempo não tem a medida inexorável dos 60 minutos, mas tem a medida do nosso próprio sentimento. 2 minutos de convivência com aqueles que alegram o nosso coração, muitas vezes parecem anos. E 2 minutos face a face com o desafeto parecem séculos. Portanto, para a alma imortal, o tempo é um valor a ser compreendido do ponto de vista da lei divina, como concessão para a realização da própria obra, que é o caminho evolutivo. Como Jesus foi o espírito mais perfeito que a humanidade conheceu até o momento, como ele era a encarnação da própria lei divina em todos os seus atos, como ele fez exatamente isso que Kardec disse aqui, desenvolveu a lei, dando-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriando-a ao grau de adiantamento dos homens, importa conhecermos, meditarmos e corrigirmos-nos de conformidade com a lei de justiça, de amor e de caridade que o Cristo trouxe ao enfechar toda a lei antiga no amor a Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo como a si mesmo. Ainda Jesus, quando pronunciou: o céu e a terra não passarão,
sem que se cumpra perfeitamente tudo até o último iota, quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porquanto, de que serviria ter estabelecido essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, eles são, sem nenhuma diferença, merecedores da mesma consideração. Continua Kardec sobre o papel de Jesus junto da humanidade. O papel de Jesus, portanto, não foi apenas o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a da sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda, e a sua autoridade provinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz a esse reino, os meios de se reconciliarem com Deus e sua lei, e de preveni-los quanto à marcha das coisas que devem acontecer para a realização dos destinos humanos. É por isso que, ao iniciarmos o estudo da terceira parte de O Livro dos Espíritos, temos um propósito: a renovação da ideia de Deus que trazemos construída em nós milenarmente. E a renovação dessa ideia pela compreensão da sua lei, assim como foi ensinada pelo Cristo. E por quê? Porque o Cristo trouxe da lei o que já era possível à compreensão dos homens no estado em que nós nos colocamos. E nos momentos atuais, em que a lei determinou a invasão organizada dos Espíritos do Senhor desde o século XIX, pela determinação divina, que julga a humanidade em condições de maturidade para o aprofundamento do entendimento sobre suas leis, a mediunidade e os espíritos reveladores vêm nos trazer os elementos pelos quais aquilo que o Cristo deixou ensinado sob a forma de parábolas possa ser compreendido em toda a sua extensão. É exatamente por isso que os textos, as questões e as respostas da noite de hoje nos ensinam que sobre as leis divinas não é possível ao homem aprofundá-las numa única existência. Que para conhecê-las a ponto de obedecê-las resignadamente, necessita o homem de múltiplas experiências em mundos corpóreos. É assim que a ciência, quanto mais se aprofunda no conhecimento das leis da natureza, das leis que regem o universo, facilitam a compreensão das leis morais que estudam as leis que regem a alma
e, consequentemente, facilitam ao homem a compreensão dessas mesmas leis. O texto ainda nos oferece certos elementos para a meditação. Perguntou Kardec na questão 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? Antes dele, só se teve conhecimento delas por intuição? Resposta: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam, portanto, compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais remotos. Através dos seus ensinos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas inscritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis investigá-las. É por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos por homens de bem. E é também por isso que delas se encontram elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Estamos, portanto, nesse momento da história da humanidade, frente a um novo ciclo de progresso para o espírito humano. Ciclo que convida à responsabilidade pessoal. Ciclo que convida ao exercício de compreensão da lei divina através da reformulação da ideia de Deus em nós mesmos. Ciclo que convida à compreensão e ao exercício consciente do dever. Sobre o dever, Leon Denis, na obra Depois da Morte, assim se exprime: o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra de conduta do homem nas suas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Por mais obscura que seja a condição do homem, por mais humilde que seja a sua sorte, o dever domina e enobrece sua vida. Somente ele nos dá essa serenidade de espírito, essa calma interior, mais preciosa do que todos os bens da terra, e que todos nós podemos experimentar até no meio das provações e dos reveses. Não somos senhores para mudar os acontecimentos e nosso destino deve seguir sua linha rigorosa. Mas podemos sempre, mesmo em meio às tormentas, assegurarmos a paz de consciência, o contentamento de nós mesmos, que proporciona o cumprimento do dever. O dever torna-se, portanto, uma obrigação de todos os instantes, a condição mesma da existência, uma potência a qual se sente indissoluvelmente ligado o homem, na vida como na morte. Insiste Denis: a honestidade é a essência mesma do homem moral. Desde que daí se desvie
fica infeliz. O homem bom faz o bem pelo bem, sem procurar nem aprovação, nem recompensa. Ignorando o ódio, a vingança, esquece as ofensas e perdoa seus inimigos. É benevolente com todos, protetor dos humildes. Em cada homem vê um irmão, não importa qual seja seu país, qual seja sua fé. Cheio de tolerância, respeita as crenças sinceras, desculpa os defeitos dos outros, ressalta-lhes as qualidades e nunca maldiz. Usa com moderação os bens que a vida lhe concede, consagra-os ao melhoramento social, na pobreza não inveja e não sente ciúmes de ninguém. Diz Denis que a prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Para acelerá-lo, convém primeiro estudar a nós mesmos com atenção, submeter nossos atos a um controle escrupuloso. Não se poderia remediar o mal sem conhecê-lo. Podemos até estudar-nos nos outros homens. Se algum vício, algum defeito deplorável neles choca-nos, procuremos com cuidado saber se não existe em nós um germe idêntico e, descobrindo em nós, apliquemo-nos em extirpá-lo. Diversas recomendações Denis traz nesse capítulo, que são aplicações da lei divina ou da lei natural. Aplicações pelo reconhecimento de que nós nos fazemos a nós mesmos, de que partimos do mesmo ponto da simplicidade e da ignorância e deveremos atingir a perfeição relativa que está designada aos seres inteligentes da criação. Mas entre o ponto inicial e o alvo a alcançar, são exclusivamente os nossos esforços. No aprofundamento do entendimento sobre as leis divinas, que nos facilitarão as ações necessárias à conquista da paz de consciência, na manutenção do equilíbrio, na sedimentação da fé e da esperança. Porque esses são valores que necessitamos construir para realizarmos a trajetória entre o ponto inicial e o alvo a alcançar. As circunstâncias se alterarão infinitamente nessa existência e em todas as próximas existências que a justiça e a misericórdia de Deus nos facultarem. Mas será necessário, todo o tempo, enfrentarmos a nós mesmos e inquirirmos de nós mesmos pela nossa adesão voluntária à lei e à vontade divina. E o resultado da nossa adesão será a construção dos valores necessários para a mudança de classificação na escala espírita. A característica dos espíritos imperfeitos é terem a noção de Deus sem compreendê-lo. A doutrina dos espíritos, o livro dos espíritos,
nesse momento está nos oferecendo a oportunidade de compreendermos a Deus através de sua lei, no estudo das leis naturais, das leis eternas, imutáveis, perfeitas e divinas, das quais não podemos nos eximir. Aproveitemos a oportunidade. Que o Senhor nos abençoe o entendimento. Agradecemos a nossa querida Márcia o estudo que ela nos trouxe na noite de hoje, dando continuidade ao nosso trabalho aqui na nossa casa, a segunda parte, que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, Pedi e obtereis, os itens 16 e 17, preces compreensíveis, que serão comentadas pela nossa amiga Regina na hora dos passes. Se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será bárbaro para mim. Se eu orar em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se louvares a Deus apenas com o coração, como é que um homem, dentre aqueles que só entendem a sua própria língua, responderá amém ao final de tua ação de graça, se ele não entende o que dizes? Não é que a tua ação não seja boa, mas o outro não consegue edificar com ela. Paulo aos Coríntios. E Kardec faz o comentário no item 17. A prece só tem valor pelo pensamento que a ela se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não pode comover o coração. Para a imensa maioria, as preces feitas em uma língua desconhecida não passam de um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece comova, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Se a palavra não é compreendida, ela não poderá despertar ideia alguma. Pode-se dizê-la com uma simples fórmula, que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns mesmo pelo hábito. Por isso, consideram haver cumprido o seu dever ao dizerem uma prece um determinado número de vezes, e nesta ou naquela ordem. Deus, porém, lê o íntimo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade. Acreditar que ele seja mais sensível à forma do que a essência da prece seria rebaixá-lo. Vamos convidar agora os nossos médiuns da nossa casa, já previamente preparado para a tarefa do passe, que o mais silenciosamente possível vão se colocando de acordo com as orientações dos companheiros, para nesse momento a gente transmitir o passe para os nossos amigos que estão aqui na nossa casa, e convidamos também os companheiros que, através da Rádio Rio de Janeiro, através da internet, participaram do estudo da noite de hoje, que acompanharam o raciocínio, as reflexões que foram trazidas na noite de hoje, também para participarem deste momento, desse banquete espiritual, que é o momento do passe. Um momento onde que nós vamos nos unir mais ainda ao nosso anjo guardião, aos nossos amigos espirituais da nossa casa, e assim recebermos os passes, os fluidos necessários para cada um de nós. Mestre amado, amigo de todos nós,
Tu bem sabes, querido amigo, o que se passa dentro de cada coração. Tu bem sabes, amigo querido, o que cada um de nós está necessitado neste momento. E te pedimos, Mestre amado, que pelas mãos dos nossos médiuns, pela intercessão dos amigos espirituais da nossa casa, possamos nesse momento recebermos os fluidos necessários para acalmar o nosso ser, para restabelecer o nosso equilíbrio emocional, espiritual, e para que nesse momento possamos nos ligar a Deus, para que assim possamos ser bafejados pelos fluidos necessários para cada um de nós. Abençoe, Jesus amigo, a esse momento, o momento dos passes. Graças a Deus. Muita paz a todos. Estamos estudando no Evangelho o capítulo 27, Pedi e obtereis, e os itens que falam sobre preces compreensíveis. A lição nos alerta para que, quando fizermos uma prece, observemos o sentido das palavras ali contidas. A compreensão nos leva ao entendimento dos nossos sentimentos e pensamentos que iremos dirigir ao mais alto, a Deus. Temos a ideia errada de que as palavras bonitas ou a quantidade de vezes que repetimos a prece é o que irá agradar a Deus. Mas não é bem assim. O que agrada a Deus é a sinceridade e a intenção com que oramos. Os atos exteriores demonstram a nossa ingenuidade, pois Deus nos conhece profundamente. Vamos lá a Mateus, na passagem de Mateus, onde Jesus nos fala sobre a prece. E Jesus diz assim: quando orardes, não sejais como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam a sua recompensa. Mas quando orardes, entrai no vosso aposento e, fechando a tua porta, orai ao vosso Pai em segredo, e teu Pai, que vê secretamente, vos recompensará. O hábito da prece sincera fortalece a ligação com Deus e com a espiritualidade maior. Sabemos pela literatura espírita que todas as preces são ouvidas e que são atendidas conforme as nossas necessidades e não conforme a nossa vontade. Mas a prece, diz ainda o Evangelho, não é só para pedir, é para agradecer e louvar. E agindo assim, vamos nos envolvendo em vibrações de paz e equilíbrio, com ligação direta com os nossos benfeitores, o nosso guia, o nosso anjo da guarda. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletâneas de Prece, ele nos ajuda a compreender o sentido da prece. E lá, o Evangelho fala sobre o Pai Nosso. E fala assim: é o mais perfeito modelo de exatidão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade de fato, sobre a forma mais restrita. Ela resume todos os deveres dos homens, para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Nós repetimos as preces de forma mecânica, né? Sem realmente ver o sentido daqueles ensinamentos que elas nos trazem. Por exemplo, no Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, podemos dizer assim: cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. Que o vosso reino venha. Senhor, dessas leis cheias de sabedoria aos homens, leis
que lhes daria a felicidade se eles a obedecessem. Queridos irmãos, muito sentido há nessa prece que Jesus nos ensinou, e apenas nós repetimos sem raciocinar realmente no seu verdadeiro sentido. Então, que possamos estudar o Evangelho, a doutrina espírita, para nos ligarmos cada vez mais a esses benfeitores, ao plano espiritual e progredir moralmente, né? Que possamos elevar os nossos pensamentos sempre a esse mundo maior, ao mundo espiritual, onde é a verdadeira vida. Muita paz para todos. Vamos ouvir agora a mensagem do plano espiritual. Meus prezados irmãos, o nosso Mestre Jesus é reconhecido pela totalidade da espiritualidade deste nosso planeta, e uma grande parte dos que estão no ambiente terreno como o espírito que melhor desempenhou, desenvolveu, interpretou as leis divinas no ambiente terreno. E por isso é considerado um marco na evolução terrena, aonde toda a espiritualidade aqui em pleno desenvolvimento foi sendo estimulada a alcançar uma nova forma de entendimento diante da paternidade divina e do modo pelo qual se pode e deve tratar o seu semelhante. E à medida em que este marco foi sendo estabelecido e o tempo foi passando, coube a este mestre manter o desenvolvimento cada vez mais crescente desta mesma humanidade, para que seja alcançado nos tempos desejados e previstos o equilíbrio, a paz e o progresso. E para isso, muitas e muitas outros espíritos por ele foram aqui estabelecendo contatos, desenvolvendo obras, alimentando a esperança, dando ênfase à caridade e o espiritismo, participando igualmente de forma crescente e contínua neste desenvolvimento do espírito imortal. Independentemente do que os homens possam fazer, pensar, agir, este traçado, esta reta, este desenvolvimento já foi delineado há muito e muito tempo. Certamente que individualmente cada um, sendo responsável por suas ações, pelas suas construções, irá progredir ou retardar um pouco este desenvolvimento. Mas há tempo previsto para tudo, e por isso que as leis são aquelas que irão traçar o destino da humanidade, tanto coletiva quanto individualmente, dando oportunidades cada vez maiores do entendimento poder crescer nos corações de cada um de nós. E para isso, caros filhos, devemos aproveitar o tempo de hoje, não deixar para amanhã
aproveitando os conselhos e as lições de Jesus, os ensinamentos do Cristo na face da terra, e trazendo para os dias de hoje, onde as lições dos Espíritos, através do Espiritismo, nos demonstra a vida imortal, a paternidade divina e a necessidade do Espírito cada vez mais se inserir nesta mesma lei de Deus através da sua vontade. Cada um de vocês, caros filhos, sejam estimulados a produzir o que há de melhor em seus corações. Certamente lutas travam, passam por muitas indecisões e dúvidas. Até mesmo a indiferença bate firme em suas mentes. Mas não podemos deixar de pensar que para o desenvolvimento da humanidade, na qual nós todos fazemos parte integrante, temos a nosso favor a bondade, a misericórdia de Deus. De todos aqueles que amam a cada um de vocês e buscam incentivá-los no progresso individual, familiar, coletivo, onde quer que estejam situados. E, portanto, antes de agirem, que muitas vezes de forma impulsiva e reativa, busquem pensar, busquem orar, busquem ver em cada um de vocês os valores que Deus deseja para que estejam em paz nas suas consciências e junto com todos aqueles que estão ao lado de cada um de vocês. O ambiente terreno é o momento de provarem para cada um o quanto já aprenderam diante desta jornada que travam através das reencarnações. Não adianta prometer e não cumprir. Não adianta apenas gritar de dor se não desejam corrigir os erros do passado. Não adianta apenas pedir se não houver em seus corações algo que possa servir de apoio, de estímulo, para que o perdão se faça presente em suas vidas. E, portanto, o dia de hoje é o dia de servir. O de amanhã, igualmente, é o dia de servir. Todos os dias são dias de poder servir com aquela vontade de poder dizer adeus através de seus atos e sentimentos. Eis-me aqui, ó Pai generoso, porque sou considerado seu filho, e neste momento, Senhor, estou dizendo a Ti, ó Pai, que quero ser realmente vencedor em minha jornada terrena. Dai-me a oportunidade, mas igualmente dai-me o estímulo e a coragem para vencer a mim mesmo as vicissitudes através do amor que já tenho acumulado em meu espírito nessa jornada das vidas sucessivas. Que Deus, assim, respondendo, possa dar a cada um de vocês as energias de luz e paz, entendimento e amor, para que, na construção de seus destinos, possam sentir a felicidade que tanto
se há de irradiar do mais alto até o menor canto da esfera terrena, para que a bondade, a paz e o equilíbrio se faça presente. Um abraço do Herman e que todos fiquem permanentemente com Deus. Senhor Jesus, agradecidos todos nós estamos, Senhor, por essa oportunidade, a oportunidade de uma casa espírita, do estudo, Senhor, que nos dá orientação para seguirmos Jesus como modelo e guia do nosso caminho. De uma casa espírita, Senhor, que nos dá a oportunidade de orientação pelo nosso Dr. Herman, nos estimulando a sermos melhores, nos estimulando a conviver com todos, nos estimulando a nos vencermos a nós mesmos, para sermos mais felizes uns com os outros. Agradecemos, Senhor, a oportunidade dessa espiritualidade maior, que nos ajudou, nos orientou, que nos pacificou, e que possamos, Senhor, ao chegarmos aos nossos pontos de origem, dividir com aqueles que estão lá um pouco daquilo de tanta coisa que recebemos aqui, de paz, de esperança, de amor, de compreensão. Ajude-nos, Senhor, a mantermos dentro de nós essa paz que aqui recebemos e sermos melhores, Senhor, para sermos reconhecidos como seus discípulos por muito nos amarmos. Obrigado, Senhor, e que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para darmos por encerrado os estudos e passes do dia de hoje. Graças a Deus.